Graça e paz a todos. A dureza dos corações é determinada por Deus. No livro de Êxodo, capítulo 14, do versículo 1 ao 4, encontramos o seguinte, preste atenção. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Midol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então, endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Quem que endureceu o coração do faraó? Foi Satanás. Deus, ele determina as coisas. No livro de Jó, sabemos que Satanás só tocou nas coisas de Jó porque Deus decretou assim, Deus permitiu. Então, Deus endureceu o coração de Faraó, um coração que já era duro, que todos nós nascemos com o coração endurecidos devido ao pecado original. E Deus ainda endureceu ainda mais o coração de Faraó. Para quê? Porque Deus é ruim? Não. Para que ele fosse glorificado, para que as pessoas soubessem que existe Deus, que Ele é aquele que determina, Ele é o Deus que abençoa, que amaldiçoa. Esse é o nosso Deus. Nós podemos ir também agora no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 8. O que diz? Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações. Dureza, preste atenção. Deus vos permitiu repudiar vossas esposas, mas não foi assim desde o princípio. O que Moisés deu a carta permitiu a carta de repúdio? Por causa do quê? Por causa da dureza do coração do homem. Se é Deus que endurece os corações, esses homens que tinham corações endurecidos, por que eles tinham os corações endurecidos? Para que Deus fosse glorificado. Porque a gente sabe, meus amados, que agora a gente pode ir lá no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Então, Deus não endurece corações à toa. Aqueles corações das pessoas que tinham corações endurecidos, que repudiavam suas mulheres, foi determinado por Deus. Mas não é porque Deus é ruim. Porque nós podemos também ir lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, encontramos o seguinte. Todavia, se o descrente, o que não crê, separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou irmão que crê, não fica debaixo de servidão. Qual é a servidão? De convencê-lo. Porque Deus nos chamou para vivermos em paz. Por que nós não ficamos na servidão de convencê-lo? Porque quem endureceu o coração dessa pessoa? Foi Deus. Vocês podem pensar assim, ó. Encontra-se no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus dessa era, que é o Deus de letra maiúscula? Não, Deus de letra minúscula, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, por isso que nós não ficamos debaixo de servidão, o cristão. Se o descrente quiser se apartar, deixa-o ir. Em tais casos, o irmão ou irmão que crê não fica debaixo de servidão. Convencê-lo, porque eles têm o coração endurecido por causa do Deus dessa era, que é Satanás. Deus nos chamou para vivermos em paz, porque vai dar contenda. Deixa-o ir. Mas que, se nós formos realmente cristãos, qual é o papel do cristão? Deus dessa era cegou o coração dos descrentes. Deus quem? Satanás. Não é Deus Todo-Poderoso. Mas o Satanás tem poder sobre a pessoa porque ele permite. Por isso que eu comecei falando com vocês do livro de Jó. Jó só tocou nas coisas de... Satanás só tocou nas coisas de Jó porque Deus deu essa permissão.
Então, por isso que nós temos que descansar no Senhor. Aqueles que estão afastados, nós temos que interceder, porque foi o próprio Deus que endureceu o coração deles usando Satanás. Vocês estão entendendo? Porque Deus tem propósito, meus amados. Eu falo de mim. Se não fosse o endurecimento do meu cônjuge, eu não estaria nos caminhos do Senhor hoje. Então, esse foi o propósito de Deus. Agora, o nosso papel, já que nós somos cristãos, é interceder por aquele que se foi, tá? Para que haja salvação. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.